Existe uma cidade inteira escondida debaixo da terra na Turquia, e você provavelmente nunca ouviu falar dela. Uma cidade que abrigou mais de 20.000 pessoas sem que ninguém na superfície soubesse. Como isso é possível? E por que alguém construiria algo assim? Estamos falando de Derinkuyu, uma das estruturas mais impressionantes já criadas pela humanidade, e está completamente escondida sob o solo da Capadócia. Não estamos falando de alguns túneis ou caves simples. Estamos falando de 18 andares subterrâneos, 18, cavados na rocha vulcânica, com passagens secretas, sistemas de ventilação, poços de água, salas de armazenamento, até igrejas. Tudo isso a mais de 80 metros de profundidade. E o mais incrível, ninguém sabe exatamente quem construiu isso ou quando começou. A história de Derinkuyu é um mistério que desafia arqueólogos há décadas. Então, como essa cidade foi descoberta por puro acaso? Em 1963, um homem na região da Capadócia estava reformando sua casa. Ele derrubou uma parede do porão e encontrou uma sala escondida. E atrás dessa sala, outra sala. E mais outra. E túneis, muitos túneis. Ele tinha acabado de encontrar a entrada para uma das maiores cidades subterrâneas do mundo. Mas antes de mergulharmos nas profundezas de Derinkuyu, precisamos entender onde ela está e por que esse lugar é tão especial. A Capadócia fica no centro da Turquia, uma região conhecida por suas formações rochosas bizarras que parecem saídas de outro planeta. Chaminés de fada, vales esculpidos pelo vento e pela erosão durante milhões de anos. Mas o que torna essa região perfeita para construir cidades subterrâneas é a rocha vulcânica. Especificamente um tipo de rocha chamada tufo vulcânico. O tufo vulcânico é macio o suficiente para ser escavado com ferramentas simples, mas quando é exposto ao ar, ele endurece. É basicamente o material perfeito para construir estruturas subterrâneas duráveis. E as pessoas da Capadócia sabiam disso há milhares de anos. Mas por que alguém iria querer viver debaixo da terra? A resposta está na história brutal dessa região. A Capadócia sempre foi um corredor entre impérios. Persas, gregos, romanos, bizantinos, árabes, todos passaram por aqui. E com cada exército que passava, vinha destruição. Vilas eram saqueadas, pessoas eram mortas ou escravizadas. Viver na superfície era um risco constante. Então, as pessoas começaram a cavar. Primeiro, eram apenas esconderijos temporários, lugares para se esconder durante invasões. Mas com o tempo, esses esconderijos se transformaram em algo muito maior. Eles se tornaram cidades completas, onde as pessoas podiam viver por meses, talvez até anos. Derinkuyu é a maior e mais complexa dessas cidades. E quando você começa a explorar seus níveis, percebe o quão avançada era a engenharia por trás dela. Vamos começar pelo primeiro nível. A entrada de Derinkuyu não é óbvia. Na verdade, há várias entradas espalhadas pela área, todas disfarçadas e pequenas o suficiente para que passassem despercebidas. Isso era proposital. Você não queria que invasores encontrassem sua cidade. Uma vez dentro, você desce por um túnel estreito. As paredes são lisas, esculpidas à mão na rocha. O teto é baixo em alguns lugares e você precisa se curvar para passar. A temperatura cai imediatamente. Lá embaixo, a temperatura é constante, cerca de 13 graus Celsius o ano todo. Não importa se é verão ou inverno na superfície, lá dentro é sempre a mesma coisa. Os primeiros níveis eram usados principalmente para armazenamento. As salas enormes onde eram guardados grãos, azeite, vinho, jarros gigantes de cerâmica ainda podem ser vistos em algumas dessas salas, enterrados no chão até a metade para manter os alimentos frescos. E ao lado dessas salas de armazenamento, estábulos. Isso mesmo, eles mantinham animais. Lá embaixo, gado, cabras, galinhas. Os animais também precisavam de proteção. Mas conforme você desce mais fundo, as coisas ficam mais interessantes. No terceiro e quarto níveis, você começa a ver áreas residenciais. Pequenas salas escavadas nas laterais dos túneis principais. Essas eram as casas das pessoas. Cada sala tinha espaço para uma família pequena.
Há nichos esculpidos nas paredes, onde eram colocadas lâmpadas de óleo para iluminação. Há também pequenos buracos de ventilação que conectam os níveis superiores aos inferiores. E isso nos leva a uma das partes mais impressionantes de Derinkuyu, o sistema de ventilação. Imagine 20.000 pessoas vivendo debaixo da terra. O ar rapidamente se tornaria irrespirável, certo? Mas os construtores de Derinkuyu resolveram esse problema com um sistema de ventilação que é francamente genial. Há um poço de ventilação principal que desce verticalmente por todos os 18 níveis da cidade, indo até o lençol freático. Esse poço tem mais de 80 metros de profundidade. E conectados a esse poço principal, há mais de 15.000 túneis de ventilação menores que distribuem ar fresco para cada sala, cada corredor, cada canto da cidade. O sistema é tão eficiente que mesmo nos níveis mais profundos, você consegue respirar normalmente. E o poço principal também servia como fonte de água. As pessoas podiam descer baldes e puxar água fresca diretamente do lençol freático. Água limpa e ar fresco, dois elementos essenciais para a sobrevivência, resolvidos com uma única estrutura. Mas há mais. Derinkuyu não era apenas um lugar para se esconder. Era um lugar para viver. E isso significa que as pessoas precisavam de tudo que precisariam na superfície. No 5º e 6º níveis, há uma escola. Uma sala maior com bancos esculpidos na rocha, onde as crianças eram ensinadas. Há também uma igreja, completa com um teto abobadado e um altar. As pessoas continuavam suas práticas religiosas, mesmo lá embaixo. E ao lado da igreja, um cemitério. Pequenas câmaras onde os mortos eram enterrados. Nos níveis inferiores, entre o 7º e o 12º andar, as coisas ficam ainda mais complexas. Há adegas de vinho com prensas de uva esculpidas na rocha. Há cozinhas comunais com chaminés que ventilam a fumaça para cima, através de túneis que saem em pontos distantes na superfície para não revelar a localização da cidade. Há até salas que parecem ter sido usadas como prisões ou áreas de quarentena. E então há as portas. As portas de Derinkuyu são uma das coisas mais inteligentes sobre toda a estrutura. Não estamos falando de portas de madeira normais. Estamos falando de enormes pedras circulares, algumas pesando mais de 500 quilos, que podiam ser roladas para bloquear os túneis. Essas portas de pedra eram projetadas para serem fechadas de dentro. Havia um pequeno buraco no centro de cada porta, permitindo que os defensores atacassem invasores que tentassem entrar, mas pequeno demais para que alguém passasse. E uma vez fechadas, essas portas eram praticamente impossíveis de abrir de fora. Você precisaria de equipamento pesado para movê-las. Há mais de 100 dessas portas espalhadas por Derinkuyu, estrategicamente colocadas em pontos-chave para dividir a cidade em seções. Se invasores conseguissem passar por uma porta, os moradores podiam recuar para a próxima seção e selar a entrada atrás deles. Era um sistema de defesa em camadas e funcionava. Mas aqui está a parte que deixa muita gente com a cabeça rodando. Derinkuyu não é a única cidade subterrânea na Capadócia. Há dezenas delas. Até agora, foram descobertas mais de 200 cidades subterrâneas na região. E muitas delas estão conectadas por túneis. Isso mesmo. Túneis que se estendem por quilômetros debaixo da terra, conectando uma cidade a outra. Imagine uma rede subterrânea inteira, uma civilização escondida sob a superfície. Os arqueólogos descobriram túneis que conectam Derinkuyu a Kaimakli, outra grande cidade subterrânea a cerca de 9 quilômetros de distância. E provavelmente há mais túneis que ainda não foram descobertos. A escala dessa rede é difícil de compreender. Então, quem construiu tudo isso e quando? A verdade é que ninguém sabe com certeza. Não há registros escritos definitivos sobre a construção de Derinkuyu, mas há algumas teorias. A teoria mais aceita é que as primeiras escavações foram feitas pelos hititas, um antigo povo que viveu na região por volta de 1200 a.C.
Os hititas eram conhecidos por suas habilidades em trabalhar pedra e metal, e faz sentido que eles teriam a tecnologia e o conhecimento para começar a cavar esses túneis. Mas Derinkuyu não foi construída de uma vez. Ela foi expandida ao longo de séculos, talvez até milênios, por diferentes civilizações. Os frígios provavelmente adicionaram mais níveis. Os gregos e romanos podem ter expandido ainda mais. E então, durante o período bizantino, nos primeiros séculos do cristianismo, Derinkuyu se tornou um refúgio para cristãos que fugiam da perseguição. Na verdade, há evidências fortes de que Derinkuyu foi usada extensivamente por cristãos primitivos. As igrejas esculpidas na rocha, os símbolos cristãos encontrados nas paredes, tudo isso aponta para uma presença cristã significativa. E faz sentido. Durante os séculos 7 e 8, os árabes invadiram a região repetidamente. Para os cristãos locais, Derinkuyu era um lugar seguro para praticar sua fé, longe da perseguição. Mas aqui está o problema. Mesmo sabendo que Derinkuyu foi usada por séculos, ainda não sabemos exatamente como as pessoas viviam lá por longos períodos. Pense nisso, 20 mil pessoas, sem luz solar, sem céu aberto, comendo alimentos armazenados, respirando ar reciclado, vivendo em salas apertadas. Como isso não os deixava loucos? Alguns historiadores acreditam que Derinkuyu não era usada o tempo todo, era um refúgio temporário. Quando havia a ameaça de invasão, as pessoas desciam e ficavam lá por semanas ou meses até o perigo passar. Depois voltavam para a superfície. Mas outros acreditam que pelo menos algumas pessoas viviam lá permanentemente. Talvez fossem os líderes religiosos ou famílias importantes que preferiam a segurança das profundezas ao risco da superfície. De qualquer forma, viver em Derinkuyu não devia ser fácil. A escuridão constante, a umidade, o espaço confinado. Mas para as pessoas daquela época, era melhor do que a alternativa. Era melhor do que ser morto ou escravizado por exércitos invasores. Então, quem construiu tudo isso e quando? A verdade é que ninguém sabe com certeza. Não há registros escritos definitivos sobre a construção de Derinkuyu, mas há algumas teorias. A teoria mais aceita é que as primeiras escavações foram feitas pelos hititas, um antigo povo que viveu na região por volta de 1200 a.C. Os hititas eram conhecidos por suas habilidades em trabalhar pedra e metal, e faz sentido que eles teriam a tecnologia e o conhecimento para começar a cavar esses túneis. Mas Derinkuyu não foi construída de uma vez. Ela foi expandida ao longo de séculos, talvez até milênios, por diferentes civilizações. Os frígios provavelmente adicionaram mais níveis. Os gregos e romanos podem ter expandido ainda mais. E então, durante o período bizantino, nos primeiros séculos do cristianismo, Derinkuyu se tornou um refúgio para cristãos que fugiam da perseguição. Na verdade, há evidências fortes de que Derinkuyu foi usada extensivamente por cristãos primitivos. As igrejas esculpidas na rocha, os símbolos cristãos encontrados nas paredes, tudo isso aponta para uma presença cristã significativa. E faz sentido. Durante os séculos 7 e 8, os árabes invadiram a região repetidamente. Para os cristãos locais, Derinkuyu era um lugar seguro para praticar sua fé, longe da perseguição. Mas aqui está o problema. Mesmo sabendo que Derinkuyu foi usada por séculos, ainda não sabemos exatamente como as pessoas viviam lá por longos períodos. Pense nisso, 20 mil pessoas, sem luz solar, sem céu aberto, comendo alimentos armazenados, respirando ar reciclado, vivendo em salas apertadas. Como isso não os deixava loucos? Alguns historiadores acreditam que Derinkuyu não era usada o tempo todo, era um refúgio temporário. Quando havia a ameaça de invasão, as pessoas desciam e ficavam lá por semanas ou meses até o perigo passar. Depois voltavam para a superfície. Mas outros acreditam que pelo menos algumas pessoas viviam lá permanentemente.
Talvez fossem os líderes religiosos ou famílias importantes que preferiam a segurança das profundezas ao risco da superfície. De qualquer forma, viver em Derinkuyu não devia ser fácil. A escuridão constante, a umidade, o espaço confinado. Mas para as pessoas daquela época, era melhor do que a alternativa. Era melhor do que ser morto ou escravizado por exércitos invasores. Derinkuyu é um testemunho da resiliência humana, mas a história não para por aqui. Se eles conseguiram construir uma cidade inteira debaixo da terra, com ferramentas simples, imagine o que a humanidade é capaz de fazer hoje. Qual é o maior segredo que você acha que Derinkuyu ainda guarda? Deixe sua teoria nos comentários. E se você ficou impressionado com a engenhosidade dessa civilização, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ver essa maravilha escondida. Deixe seu like para mostrar que você quer mais histórias como essa.